No dia de hoje ficámos a saber pela agência Lusa que a petição ou as duas petições que visam a ilegalização do Chega vão mesmo ser discutidas em plenário, levando em consideração que as duas juntas têm pouco mais de 14 mil assinaturas. Uma delas, que foi a mais sonante do ponto de vista mediático, tinha 2 mil, havia uma anterior que tinha 12 mil, foram as duas entregues e vão ser discutidas em plenário. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, admitida a debate a nova petição a pedir a ilegalização do Chega. A petição em causa, que conta com 54 signatários, é da autoria de Ana Luís Pinho, pede a ilegalização do Chega, argumentando que o partido não cumpre a Constituição, em particular no artigo que define que não são consentidas associações nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Eu já tive aqui no canal um convidado e amigo, José Luís Andrade, que escreveu um livro sobre se Salazar seria ou não fascista, era esse o tema central do episódio, e no fim abordamos verdadeiramente o que está escrito na Constituição em relação à ideologia fascista e o que é que perfilha a ideologia fascista. Eu já expliquei neste canal e nesse episódio ficou bem explanado que com ginástica mental suficiente nós poderíamos colocar o PCP dentro daquela definição e as pessoas depois vão ter que se questionar a si mesmas. Tem uma definição tão ampla sobre o que é o fascismo. Será que o Chega se enquadra mesmo nessa caracterização? E se o Chega se enquadrar, será que o PCP não se enquadra também? Essa é que é a questão. Estas pessoas querem combater legalmente o que não conseguem combater nas urnas e, portanto, avançam com estas petições. Eu acho que a Comissão dos Assuntos Constitucionais nem sequer deveria ter permitido esta petição, porque de certa forma estão a discutir no Parlamento uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, que é a de permitir que o Chega exista, apesar de que esta regra já estava na Constituição quando foi avaliada a legalização do Chega ou não, e portanto as pessoas têm que levar isso em consideração. A Comissão de Assuntos Constitucionais admitiu esta quarta-feira uma nova petição a pedir a extinção do Chega, juntando-a ao processo de tramitação de uma outra com um objetivo semelhante que foi aceite no final de janeiro. O relatório de admissibilidade da autoria da deputada do PS, Isabel Moreira, foi aprovado com os votos favoráveis do LIVRE, do PS, abstenção do PSD e Iniciativa Liberal e oposição do Chega. Portanto, o único partido a votar contra este debate ou esta petição em concreto foi o Chega. Os outros, pelo menos, abstiveram-se, na pior das hipóteses, votaram a favor. A petição em causa, que conta com 54 signatários, é da autoria de Ana Luís Pinho, pede a ilegalização do Chega, argumentando o que já vimos no parágrafo acima. Os peticionários dizem querer pôr fim a um partido de ideologia e propaganda fascista inconstitucional. Quando entram as definições de ciência política, eu gostava de saber em que definição da ciência política é que os peticionários se basearam para fazer este tipo de comentário. As pessoas têm que ter noção que estas definições não podem ser feitas consoante dá jeito a determinada narrativa política para extinguir ou não um partido político. Estamos perante uma definição que proíbe partidos a nível constitucional. O Tribunal Constitucional avaliou a legalidade do Chega. A legalidade do Chega permitiu que o Chega disputasse eleições, porque o Tribunal Constitucional permite a sua existência, e o Tribunal Constitucional já se manifestou sobre isso, mas o facto de estarmos sequer a debater isto na Assembleia da República, no meu entender, é uma forma do poder político colocar em causa uma decisão do Tribunal Constitucional através de pressão política mediática, porque em última instância esta decisão da constitucionalidade ou não do Chega cabe ao Tribunal Constitucional e, portanto, porque é que o Parlamento vai discutir se a legalização do Chega deve ou não acontecer, se o Tribunal Constitucional já disse que a legalização não devia acontecer, desde logo porque permitiu o Chega ir a eleições desde 2019. As pessoas têm que ter um bocadinho de noção e acabaram por aprovar esta brincadeira e vai ser debatido no plenário, vai ser um circo completo essa sessão. Por se tratar de uma petição com menos de 2.500 signatários, não é obrigatório um debate sobre a iniciativa em comissão ou em plenário, porém, por indicação dos serviços técnicos do Parlamento na nota de admissibilidade, a petição será incluída ao processo de tramitação de uma outra petição com objetivo semelhante que contou com 12.209 assinaturas, foi admitida a debate no dia 28 de janeiro e será debatida em plenário. Portanto, as duas juntas têm aqui 14.509 assinaturas, que são muito mais do que as 7.500 que são exigidas para que haja um debate
na Assembleia da República. Antes da votação, a relatora Isabel Moreira, que não poderia deixar de ser, frisou que a competência para declarar a inconstitucionalidade de um partido cabe ao Tribunal Constitucional e não à Assembleia da República, mas a iniciativa é admitida pela possibilidade de as bancadas atuarem e pedirem a inconstitucionalidade do Chega depois do debate em plenário, uma hipótese que considerou descabida. Lá está, a própria Isabel Moreira, que isto é uma coisa que eu ainda não tinha lido por acaso, mas ainda torna a coisa mais ridícula. A Isabel Moreira, que é relatora em causa, a própria admite que não cabe à Assembleia da República declarar a inconstitucionalidade de um partido. Então porquê é que estamos a colocar em cima da mesa um debate que não pode ter consequência? Partindo do pressuposto que este debate era sequer legítimo e que não estávamos a falar do segundo partido em Portugal, que tem toda a legitimidade democrática, foi votado pelos votos dos portugueses exatamente como todos os outros partidos, porquê é que vamos ter um debate na Assembleia da República, sendo que a Assembleia da República não tem competências para a conclusão ou para uma tomada de ação em relação ao que acontecer na Assembleia da República? A ilegalização do Chega não é um trabalho da Assembleia da República, é um trabalho do Tribunal Constitucional, partindo do pressuposto que era legítima. E, portanto, a única coisa que se está a fazer é fazer um circo mediático na Assembleia da República perante uma petição que evidentemente não deveria ter sido admitida, porque isto não são competências da Assembleia da República. Mas enfim, a socialista citou um outro relatório da sua autoria sobre uma iniciativa semelhante discutida em 2020 para reforçar a Constituição. Não impõe um modelo de tolerância virtuosa, porque se assim fosse, negaria o núcleo fundamental da liberdade de expressão e teria de consentir a censura. Faz parte do Estado de Direito Democrático e, portanto, de uma Constituição democrática assumir o risco de acolher intolerantes. A deputada do Chega, Vanessa Barata, acusou a deputada do PS de procurar colar o Chega a fenómenos como o discurso de ódio, retóricas autoritárias, comportamentos racistas ou xenófobos, argumentando que se trata de um juízo de valor político e que não deve ter lugar num relatório que se pretenda rigoroso e imparcial e que se pretenda dentro das competências da Assembleia da República, que não é o caso. Ter como relatora Isabel Moreira parece-me fazer uma introdução ideal sobre o que é o relatório desta situação e sobre o que é a petição propriamente dita. A Assembleia da República não tem poderes para extinguir o Chega, não há razões que justifiquem a extinção do Chega, o partido está perfeitamente estabelecido a nível nacional, o partido foi a votos nas mais variadas eleições e agora andam a utilizar este termo de fascismo que nem sequer houve em Portugal. Nós não tivemos fascismo em Portugal, por muito que se discuta por aí o fascismo isto, o fascismo aquilo. A verdade é que o regime se construiu, a República se construiu, mais o regime pós-25 de Abril do que propriamente a República, mas mais o 25 de Abril, construiu-se em cima da narrativa e do mito de que havia um conjunto de antifascistas que eram as pessoas bondosas, decentes e que não eram os deplorables ou os atrasados mentais, segundo o Sérgio Sousa Pinto, e portanto os antifascistas são decentes e têm uma causa que é a maior causa do país. Quando na verdade o Estado Novo não era fascista, o Chega não é fascista, colocámos isto na Constituição, mas não impedimos o Partido Comunista de existir na própria Constituição e continuamos a brincar aos partidos políticos e enquanto acusamos um partido de autoritário, tentamos utilizar a Secretaria para extinguir esse partido. Esta petição é uma anedota, a sua relatora é também uma anedota, a Isabel Moreira é também uma anedota. E isto é tudo um circo mediático que querem montar em torno de um partido que não gostam. Talvez vos corra mal e talvez haja aqui uma oposição feita na Assembleia da República. Pode ser que haja surpresas e que até vos corra mal essa brincadeira. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.